E Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Até aqui. Fiquem em João abertos, porque a gente vai ler vários versículos de João, tá bom? A pastora Midia esteve aqui com a gente, inclusive ela vai voltar, né? Domingo ela está aqui de novo. E ela pregou sobre Marta. E ela trouxe numa visão que eu nunca tinha pensado antes. E eu sempre, quando leio as histórias da Bíblia, eu fico me imaginando no cenário. E eu falo, quem será que eu seria de personagem, né? Nessa história tem vários personagens, mas os principais são Jesus, Marta, Maria e Tomé. Ficaria mais bonito para mim falar que eu me identifiquei com o comportamento de Jesus e de Maria. Mas, na verdade, eu me vi desenhada em Marta e Tomé. O bom é que eu estou desesperadamente tentando ter o comportamento de Jesus e de Maria. Mas eu ainda me vejo muito em Marta e Tomé. Então, a gente vai ler a história e daí vocês vão se identificando quem que vocês são. De repente, tem gente aqui que já está no nível melhor que eu e vai falar, não, eu faria igual Maria. Abençoado seja você, porque eu ainda não estou igual Maria. Igual Jesus, então, enfim. Vamos ler o 11:3. João, tá? João 11:3. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse, o resultado dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Jesus esperou Lázaro morrer para poder voltar para a Judeia. No 8, mas eles disseram, mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar. Jesus respondeu, por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas, se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Eu acredito ter sido uma estratégia de Jesus esperar Lázaro morrer para ele poder ir, porque ele tinha saído de lá, quase morto, né? Porque tentaram apedrejar ele, ele não podia ficar muito tempo na Judéia. Então, não ia dar para ele ficar lá com Lázaro doente, esperar o Lázaro morrer e tal. Então, tudo fazia parte do plano. Judéia de Betânia, onde Jesus foi, tinha mais ou menos uns 3 quilômetros. Eu fiquei no Google hoje para ver o que era de 3 quilômetros. É mais ou menos do Flamboyant até a Lagoa. Não era assim, nossa, como está protegido de longe. Pensa, tentaram matar ele no Flamboyant, ele foge para a Lagoa. Dava para correr até lá, não dava? Dava, mas ele quis ir ao encontro. Então, assim, a hora que ele falou isso, eu acho que os discípulos já oraram e falaram assim, nós já não estamos tão protegidos assim, ele ainda quer voltar. Mas, enfim, aí ele dá a explicação de Jesus, né? Se eu falo para ele, Jesus, mas assim, ó, nós vamos voltar, tentaram matar o senhor, ele fala, por acaso o dia não tem 12 horas? Eu já ia ficar olhando para a cara dele. Fala, gente, o que tem a ver as horas do dia com o negócio de estar tentando matar ele? Vamos focar aqui no problema, Deus? Eu já ia falar isso para ele, mas enfim. Os discípulos deram uma segurada. No 11, Jesus disse isso e depois continuou. O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Imagina a cabeça dos discípulos. Ele já não tinha fugido muito longe. Estava doente. Ele ignorou. Vida que segue. Morreu. Ele quer voltar. Mas os discípulos estão achando que ele está dormindo, porque Jesus falou que ele está dormindo. Então, assim, se ele está dormindo, Jesus, deixa ele acordar e manda ele vir aqui. Não é mais fácil? Eu ia pensar isso se eu fosse o discípulo. Mas não era isso que Jesus estava querendo dizer. 13. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então, Jesus disse claramente, Lázaro morreu.
Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Eu ia ficar confusa. Primeiro que nas minhas orações eu falo para Jesus, aqui, Jesus, eu sei que isso é muito bom em parábola, mas eu não entendo. O senhor vai começar a falar em parábola, eu não vou saber se é para eu continuar no meu propósito, se é para eu parar, se é para mudar totalmente de direção, porque eu não entendo parábola. Se eu só falar claro, por favor. Eu acho que os discípulos era a mesma coisa. Porque eles indagaram, Jesus, mas você vai voltar? Aí ele começa com o discurso das 12 horas. Não dava para entender. Parece tudo o contrário. Se fosse nos tempos de hoje, culparíamos os profetas. Às vezes a gente está pedindo algumas coisas para Deus, está orando, aí vem um profeta e entrega o recado. Aí você fala, nossa, agora vai. Vai tudo para trás. Você fala assim, eu acho que não foi de Deus, não. Não foi? Não foi de Deus, porque assim, Deus falou que ia resolver, para eu não me preocupar. Eu acordei hoje, parece que o mundo desabou. O profeta desalinhou, ou o recado era para outra pessoa e caiu logo na minha vez, jogou no profeta, o profeta achou que era para mim, era para outro, ou aquele profeta não está andando muito do lado de Deus, deve ter pecado, não sei, alguma coisa aconteceu. E a palavra fala que a gente não pode julgar o profeta, tem que julgar a profecia, mas não o profeta. Mas a gente fala o quê? Não é querendo julgar o profeta, Deus, mas que está tudo ao contrário do que o profeta falou, tá, o senhor não erra, então quem errou foi o profeta. É isso que a gente fala. Nós estamos o tempo todo presos nas circunstâncias, no tempo, e esquecemos que não servimos um Deus humano. Ele é sobre todas as coisas. Ele não chega atrasado, ele não chega antes e nem na hora certa. Ele chega na hora que ele quer e muda as circunstâncias. Tem gente que fala, Deus não chega atrasado, ele chega na hora certa. Não, Deus chega na hora que, nos 45 do segundo tempo. Não, já chegou. Depois que tinha acabado o jogo, fazia uma semana na minha vida. Eu falei, Deus, se tinha um tempo para o senhor chegar atrasado, foi há uma semana atrás. Agora, eu não sei o que vai adiantar o senhor chegar. Mas, enfim, aí Deus chegou, mudou tudo. E eu falei, olha, e não é que mudou tudo? E deu certo, mesmo atrasado uma semana? Deu certo, porque é isso. Ele muda as circunstâncias. A gente tinha reunião de oração na sexta-feira e eu ficava reparando nos recados. E tinha pessoa que Deus falava assim, vou te fazer andar sobre as águas. Tinha outras pessoas que Deus falava assim, vou abrir o mar. Eu falava assim, mas que negócio é esse que umas pessoas, Deus vai abrir o mar, outras pessoas... E eu fiquei várias sextas-feiras perguntando para Deus qual era a diferença para umas pessoas que ele ia abrir o mar e para outras pessoas que ele ia fazer andar sobre as águas. Aí, pela graça e misericórdia, um dia ele falou, quando Deus vai abrir o mar, você vai passar, está molhado, né? Tem água, ele vai deixar em terra seca, mudou a circunstância. Então, Deus vai mudar a forma que as coisas estão acontecendo e você vai atravessar. Quando Deus fala para a pessoa que vai passar sobre as águas, ele não vai mudar a circunstância. As coisas vão mudar, mas a situação é a mesma. Deus fala para você que vai dar um carro e você acha que ele vai depositar na sua conta ou que a concessionária vai ligar. O irmão vai chegar e falar, Deus mandou te dar essa chave. Entendeu? Mas não, você vai comprar sem dinheiro mesmo e vai pagar. Como? Deus sabe, a hora que você terminar de pagar, você vai falar, como é que eu paguei esse carro? Isso é andar sobre as águas. Vai mudar a circunstância. Deus vai te abençoar financeiramente de alguma forma e você vai pagar o carro sabendo que você vai ter condição de pagar. O meu caso, Deus tinha falado, vai andar sobre as águas. Comprei o carro sem ter dinheiro e eu pago todo mês e eu dou glória a Deus. É fácil. Qual que é melhor? É melhor passar pela terra seca. É melhor quando você fala, olha, ganhei um dinheiro e vou comprar um carro. O difícil é... tenho que trocar o carro e não tenho dinheiro. Esse é o difícil, mas Deus opera nas duas maneiras. Isso porque eu estou citando essas duas, porque tem mais uma N... Eu falo que se você achar 10 alternativas para Deus, ele vai fazer na 11ª que você não pensou. Agora eu já falo para Deus, eu não vou ficar pensando aqui como o senhor vai fazer, porque se eu achar 5 alternativas, o senhor ainda vai aparecer com a 6ª, então nem vou me desgastar. Porque eu não acerto o jeito que Deus age, então eu não vou nem parar para pensar. Ele está sobre o efeito, causa e consequência. O ser humano está sujeito a isso. O que a gente faz tem a consequência. Deus não está sujeito a isso. Ele está acima. E é difícil para a gente compreender. Porque aqui na Terra não tem como você fugir.
Você vai fazer uma coisa, você vai ter uma consequência. Não tem. Pode ser uma consequência boa, pode ser uma consequência ruim, mas haverá uma consequência. Deus está sobre isso. Por quê? Porque Ele é sobre todas as coisas. Ele faz existir, Ele faz viver, Ele cria, Ele mata, Ele extermina. Ele é o início, o meio e o fim. Apocalipse 22, 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Continuando aqui em João 16. Então Tomé disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o Messias. É isso. Vamos imaginar nós aqui na igreja, nós estamos na época de Jesus. Jesus acabou de ser apedrejado, né, lá no Flamboyant, e ele fala: vamos lá voltar no Flamboyant. Eu vou olhar para a cara de Jesus, falar: nós vamos voltar? Vamos voltar. Eu vou falar: gente, vamos lá morrer com ele então? Porque nós vamos morrer. Nós quase morremos da primeira vez e agora é certeza que nós vamos morrer, porque está todo mundo esperando, nós vamos morrer. Eu seria Tomé. Eu ia virar para você e falar: vamos morrer com Cristo? Porque pensa bem, morrendo com Cristo nós temos uma chance no céu. Se nós deixar ele ir sozinho, porque ele vai, vocês ouviram que ele vai. Se a gente deixar ele ir sozinho, a gente ainda deixou Jesus ir morrer e ficamos. Então é melhor ir morrer com ele. Eu ia ser Tomé. Eu ia ser Tomé total. Certeza que eu ia olhar para a circunstância. 17. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Eu pesquisei para ver se eles têm velório igual a gente, porque o sepultamento acontece num momento, né? O velório é antes. Não achei. Mas aqui fala que é 4 dias de sepultado. Então, não necessariamente é 4 dias de morto. Mas 4 dias de sepultado já é bastante, né? É muito. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. O que Marta fez aqui? Colocou de novo na circunstância. Não, seu irmão vai ressuscitar. Vai, eu sei, no dia do juízo final. Não, eu sei que ele vai ressuscitar. Não, não é no dia do juízo final que Jesus está falando. Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Ele é sobre todas as coisas. Ele não precisa de um momento ideal, do momento chave para poder agir, para poder mudar, para poder fazer. Ele não precisa, ele está sobre isso. Ele traz à existência aquilo que não existe. Sim, Senhor, no 27, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus chora. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Vocês percebem que o comportamento de Marta é completamente diferente de Maria. Jesus chegou, Marta ficou sabendo, ela foi até lá. Ainda não era o lugar do milagre. Ela foi encontrar com Jesus. E aí questionou, falou: Jesus, né? Tivesse chego quando eu mandei a carta, tivesse chego um pouquinho antes, dava tempo. Porque a gente acha que tem que ser dentro da nossa circunstância para Deus agir. Então, é mais fácil curar o doente do que ressuscitar o morto. Né? Mas para Deus não tem esse grau de dificuldade. Tanto faz para ele ressuscitar o morto. Tanto faz. A maior diferença que eu enxergo entre Maria e Marta, que aqui Maria sabia que Jesus tinha chego, mas ela ficou esperando ele chamar. A gente percebe que Marta o tempo todo está querendo controlar a situação e pedindo o apoio de Jesus. E a postura de Maria é o oposto.
Ela sabe que quem vai fazer é Jesus. Quem tem o poder é Jesus. E ela está disponível para apoiá-lo no que ele for fazer. E eu me identifico com ela exatamente por isso. Onde Deus trabalha na minha vida? Porque eu quero controlar a situação. E aí eu falo, Jesus, me ajuda aqui, porque se eu não ajudar, eu não consigo fazer. Mas eu defino o que é que ele tem que me ajudar. Eu não fico esperando ele chegar até mim e falar, minha filha, onde é que você colocou o Lázaro? Eu falo aqui, ó, o Lázaro está aqui, já morreu. O Lázaro esquece que está tarde. Vamos aqui, ó, plano B. Essa sou eu, Marta, com Deus. O controle está na mão de Deus. Você reconhecer, aceitar, não faz a menor diferença para Deus, mas faz muita diferença para você. Porque se você não entender que o controle está na mão de Deus, você vai o tempo todo ser Marta e pedir o apoio de Deus nas suas coisas, nos seus planos, nos seus objetivos. Mas se você for Maria, você vai falar, o que é que tem para hoje, Jesus? É para lá? Vamos morrer então lá no Flamboyant. 32. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou, onde foi que vocês sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram, ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? A gente faz exatamente isso com Deus. Deus livra a gente do acidente, a gente fala, Deus, mas se era para livrar, se era para eu não morrer no acidente, o Senhor não podia ter me livrado de sofrer o acidente, já que o Senhor ia fazer alguma coisa, não podia ter evitado o acidente? Mas Deus usa as circunstâncias para provar o poder e a glória dele na nossa vida. Então, se ele livrar de tudo, e ele livra de coisas que a gente nem sabe que ele livrou, depois é que você vai descobrir. A gente não consegue glorificar o nome dele, porque mostrando a gente já tem dificuldade de entender, imagina se ele não mostrar. Ah, vou livrar de tudo. A gente vai achar que a gente passou ileso a vida inteira. Então, tem que ter prova, não para ele, para nós. Tem que ter prova. O pastor, peguei a pregação de todos os pastores de janeiro. O pastor Oswaldo falou assim, que tudo converge em Deus. Põe para mim, por favor, a imagem do converge. O que é convergir? Tudo acaba e começa em Deus. No caso de convergir, tudo termina em Deus. Como se tivessem várias ruas e todas elas terminam naquela pracinha. Isso é convergir. Tudo que acontece, tudo converge em Deus. Não é assim, as coisas ruins são de Satanás, as coisas boas são de Deus. Não. Existe nossa consequência. Você escolheu fazer o caminho errado, vai convergir em Deus? Vai, porque dele é o poder e a autoridade. Mas a responsabilidade é sua, porque Deus te deu um caminho e você foi por outro. Às vezes você nem fez nada errado, mas como na vida de Jó, Deus queria relacionamento. Aqui Maria e Marta tinham relacionamento com Jesus, mas era diferente o tipo de relacionamento. Cada um aqui tem que estabelecer relacionamento com Deus. E não tem como eu falar, olha, o meu relacionamento eu faço assim. Não tem como. Não tem como. Você tem que estabelecer. Por quê? Porque Deus vai entrar, ele preenche você. E o seu desenho de lacuna, de vazio, é seu. É igual digital. Ninguém tem, todo mundo tem digital, mas ninguém tem a digital igual ao outro. Então, o seu desenhinho, quem vai preencher é Deus. Para mim, ele tem que fazer outras coisas para preencher, porque eu tenho outro desenho. A ressurreição de Lázaro. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta, com uma pedra colocada na entrada, e ordenou, tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Ainda que Jesus fizesse o milagre de ressuscitar o morto, a Marta ainda achou que ele ia sair fedendo, sem os pedaços. Eu acho que ela pensou, o que a gente vai fazer sem metade da cara dele inteira, Jesus? Vai andar com faixa a vida inteira? E é isso que a gente faz.
Deus fala, vou te dar um carro fulano de tal, mas como eu vou pagar o IPVA desse carro? Você não vai, o Lázaro saiu inteiro. Quando Deus dá a bênção, ela tem que ser bênção. A gente não precisa se preocupar. Jesus não vai falar para você, puxa, eu não tinha pensado no IPVA. Nossa, como é que... Vamos dar um Fusca, então, que é o que você consegue. Ih, você não consegue nada. Anda a pé, porque aí fitness faz exercício e IPVA escapou aqui. Não, Deus vai dar a bênção inteira, completa. E Ele ainda tem que te preparar para receber a bênção, porque senão você recebe como maldição. Quando Deus falava assim para mim, você tem o coração no trabalho. Eu falava, ai, Deus fala umas coisas. Quem vai ter coração no trabalho? As pessoas têm coração no dinheiro, no carro, na casa, no trabalho. Quem é que tem coração no trabalho? Eu tinha coração no trabalho. Aí Deus usou vários profetas. Um deles foi o Eliseu. O Eliseu tinha até medo de falar comigo. Ele entregava o recado para o Tiago. O Tiago falou, eu não vou entregar para ela. Vai você. O Eliseu tremia na voz para vir falar comigo. Né, Eliseu? E tremia. Olha, desculpa qualquer coisa, mas assim, eu tenho que falar o que Deus está mandando, você me desculpa. E eu ficava olhando assim para a cara dele. Pensa que eu aliviava e falava, não, fica à vontade. Eu não queria que ele ficasse à vontade. Eu ficava olhando assim para a cara dele. Eu falei, bom, Eliseu, você vai falar ou não vai falar? Não, vou. É que é assim, olha, Deus que está me mostrando. Tipo, não tenho nada a ver com isso, entendeu? Eu estou indo morrer no flamboyant junto, mas eu não tenho nada a ver com isso. Deus falou que você tem o coração no trabalho. Eu olhava assim e falava, eu não tenho coração no trabalho. Ele só sorria. Ele não concordava nem discordava. Tinha medo de que eu passasse com o carro em cima dele. Não tenho. Eu tinha. Eu engravidei da Luísa, a Luísa nasceu. Quando eu voltei, eu fui mandada embora e Deus tinha avisado que ia me tirar do trabalho. E eu quase morri. Porque eu perdi o trabalho que eu amava. Eu fiquei 2 anos e meio em depressão, sem poder passar na porta da empresa, mas eu não tinha o coração. Quem tinha o coração era o Eliseu. Eu não tinha o coração no trabalho. E aí eu praguejava, falava, o senhor falou que eu tinha o coração no trabalho, não podia ter tirado meu coração do trabalho, ao invés de tirar o trabalho de mim? O senhor não fez do jeito que eu queria, porque não sei o quê. Eu tinha feito um jejum, que eu queria todo um ajuste. E aí, para não ficar feio, eu coloquei lá, trabalha a minha vida espiritual. Mas eu achei que a vida espiritual estava ótima. Eu pus assim uns 72 itens financeiros e depois embaixo eu falei, nossa, estou pedindo para Deus, tem que ter uma parte dele. Trabalhar minha vida espiritual foi um tópico que eu pus. Um só. Bem vago, né? Bem abrangente. Tipo, faça o que o senhor quiser. Eu devia ter conduzido. Trabalhe um pouquinho a vida espiritual. Não, eu falei, trabalha a vida espiritual. Eu falei, a vida espiritual está ótima. Canto no louvor, prego, não está ótimo. Aí Deus me tirou do trabalho, praguejei até a minha última geração. Aí Deus falava assim, agora você não entende, mas você vai entender. Agora você não entende, mas você vai entender. Eu falei, eu não vou entender nada, não vou entender, não quero entender. Aí passaram 3 anos. Aí Deus falou, vou abrir a porta de emprego. Eu falei, não vai, porque eu não vou mandar currículo para lugar nenhum. Vai cair do céu, porque eu não vou mandar currículo, coração pronto, né? Coração trabalhado. Não vou. Aí o Mir, vamos orar. Não queria orar. Mas aí ele chamou, vou falar não pro Mir, não dá. Eu falei, vamos orar. Aí o Mir falou assim, até terça, meio-dia, vai ligar alguém te oferecendo emprego. Eu pensei, vai ligar do nada, porque eu não mandei currículo para lugar nenhum. Faz 1 ano que eu não mando currículo. Terça-feira, 11h30, tocou meu celular, eu fiz assim. Falei, alô? Ele falou, oi, tudo bem? Aqui é o fulano de tal, da empresa tal. Eu estou com uma vaga aberta e achei o seu currículo. Achou aonde que eu não mandei para lugar nenhum? Você aceita? Mas eu tenho aquele probleminha com o trabalho, né? Você aceita vir para uma entrevista? Eu falei, aceito. Aí ele, então tá bom. Pegou e desligou o telefone. Mandou no meu e-mail as informações. Eu falei, eu não quero trabalhar. Eu vou ligar lá, vou desmarcar. Não tinha o telefone no site da empresa, não tinha o telefone na assinatura, não tinha contato, o e-mail era automático, então eu não conseguia devolver a resposta. Falei, agora eu me comprometi, eu vou ter que ir. Fui e falei para minha tia, 15 minutos para eu falar não, você fica na garagem.
Foram 4 horas que ela ficou. Quando eu saí, ela já tinha falado com a recepcionista, o segurança, todo mundo, porque eu fiz a entrevista. Um diretor chamou o outro, que chamou o outro, que chamou o outro. Eu saí de lá para começar na segunda, porque eles queriam que eu começasse no dia seguinte. Aí saí lá, minha tia estava com aquele olho assim, ó, maior que a cara dela. Ela, meu Deus! Eu falei, não, é que eu vou começar a trabalhar segunda. Ela, o mínimo que eu esperava, depois de 4 horas no estacionamento te esperando. Aí eu voltei a trabalhar desse jeito. Cheguei em casa e falei para o Tiago, vou começar a trabalhar segunda. Ele, você foi para falar não? Eu falei, mas chegou lá, não consegui. Então, quando Deus manda, o diabo obedece e eu também. Entendeu? Eu também obedeço. Esses 3 anos, eu fui descobrir a 25, 24, 23. No meio de 2023. A gente começou a fazer uns exames na Luísa, e aí saiu muitos exames. A gente passou um ano inteiro fazendo exame na Luísa. Quando chegou no final do ano, os exames feitos, os médicos quiseram refazer todos os exames. Foram mais meses de exames. E aí, a gente com a Luísa no médico, o médico olhava para a gente, olhava para o Laudo, olhava para a Luísa, olhava para a gente, olhava para o Laudo, olhava. Aí a gente, o que foi? Aí ele fez assim, a sua filha tem autismo. Eu fiquei assim, penso uma pessoa que não entendia nada de autismo. Eu não sabia nem o que eu fazia com a informação. Ele fez assim, a questão é que o autismo em mulheres é severo. E a sua filha é um nível 1. Como que ela anda e fala? Sua filha não era para andar, não era para falar. Para ela ser do jeito que ela é hoje, você precisaria ter feito terapia ocupacional com ela desde os 3 meses de vida. Fiquei olhando, fui pesquisar em casa o que era terapia ocupacional. Nesses 3 anos que eu fiquei desempregada, eu estava acostumada a comandar uma empresa de 15 mil funcionários. Fiquei eu e a Luísa sozinha. A minha casa tinha planilhas de Excel grudadas. Eu cronometrei o horário da Luísa fazer cocô. Esses dias eu achei uma planilha dessa. Eu falei, Tiago, não sei como você aguentou, amado, tanta loucura. Porque é muita loucura concentrada num ser humano só. Quando eu vi na planilha, tal hora, fazer cocô e trocar a fralda, eu falei, gente, como é que a criatura planilha o cocô da criança? Eu planilhei. Sim, eu planilhei. Eu vi. Esses dias que eu estava limpando o computador, eu falei, que planilha é essa? Rotina da Luísa. Estava lá, cronometrado, com hora. Entendeu? Eu nem quero imaginar se essa menina não faz cocô na hora certa, o que ela não escutou. Aí, eu tinha um Baby Center, que era um aplicativo que falava, seu filho está com tantos meses e deve estar fazendo tal coisa. Aí eu, desocupada, porque a única coisa que eu sabia fazer na vida era trabalhar, olhava e falei, não está fazendo não. Aí ia lá no YouTube, como fazer a criança fazer tal coisa? Ia lá, pegava os exercícios e fazia com ela. Ia lá, pegava os exercícios e fazia com ela. E isso era a terapia ocupacional que ela precisava fazer desde os 3 meses. Hoje a Luísa anda, a Luísa fala pelos cotovelos, né, filha? Por culpa única e exclusiva de Deus. Porque se dependesse de mim, não seria, porque eu queria ficar trabalhando. Quando que eu ia perceber? Nunca. Porque trabalhando, nunca que eu ia ter o aplicativo, que dirá fazer alguma coisa com o aplicativo. Então, quando você não sabe enxergar a bênção de Deus na sua vida, você acha que é maldição. Eu falava para minha mãe, Deus me odeia. Me odeia. Se eu fosse, eu já tinha caído junto com Satanás, porque eu devo ser ruim, porque Deus judia demais de mim, não é possível. Minha mãe falava, nem considera. O Tiago ia atrás de mim e falava, Deus, perdoa. Ela está estressada, ela não sabe o que ela está falando. Aí eu olhava para ele e falava, eu vou falar, porque eu já estou pensando. Ele falava, Deus vai abrir um buraco. Eu, se sou Deus, eu piso em você. Deus vai abrir um buraco para te engolir das coisas que você fala. Eu dava ele de casa, eu falava. Graças a Deus, Deus não abriu um buraco para me engolir. Não façam isso, entendeu? Eu não sei como que está a paciência de Deus. Vejam, depois você vai ter que se render e aceitar a vontade dele. Então, não façam isso. E o que me chamou na pregação da pastora Midian foi exatamente isso. Jesus fala para ela, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder? Por acaso, se ela não cresce, Deus ia deixar de fazer? Não, ele saiu planejado para ressuscitar. Ele tinha avisado os discípulos, eu vou lá, que ele morreu, eu vou ressuscitar ele.
Mas ele falou para Marta, se você crer, você vai ver. Não é por causa de Deus que a gente tem que crer. A gente, quando Deus fala, tenha fé, creia, a gente acha que se eu não tiver fé, se eu não crer, ele não vai fazer. Irmão, isso aí está na mesma coisa de Deus falou um negócio ruim, você não falou amém, não vai acontecer. Tudo que eu não falei amém foi o primeiro que aconteceu. Agora eu até falo amém quando eu não quero, para ver se vai um pouco mais tarde. Porque quando você não fala amém, dentro de você Deus fala, eu vi, não falou amém, mas vai. Vai sem querer mesmo, o choro é livre. A gente precisa crer para reconhecer o poder, a graça e os feitos de Deus na nossa vida. Esse ano, no final do ano passado e esse ano, Deus começou a trabalhar gratidão comigo. E eu falava para Deus, eu sou uma pessoa ingrata. Eu sei que eu sou uma pessoa ingrata. Eu não consigo... Gratidão, quando Deus te dá alguma coisa que você pediu, todo mundo tem. Mas e quando Deus não dá o que você pediu? E quando você não enxerga o favor de Deus na sua vida, como é que você é grato? Aí eu comprei um caderno, e todo mundo que encontrava comigo falava de gratidão. Eu encontrei com uma amiga, ela fez assim, eu tenho um caderno de gratidão. Eu falei, sério, você tem um caderno de gratidão? Eu falei, Deus, eu não consigo colocar um tema na minha oração. Tem um caderno de gratidão. Ela falou, Mari, compra o caderno da gratidão. Eu comprei um para cada um em casa. Caderno da gratidão. Primeira folha do caderno da gratidão, eu usei 3 pontinhos de tópico com muita força para resumir o ano de 2024. No ano inteiro de 2024, eu achei 3 coisas que Deus fez para agradecer. Forçado, algumas por educação. Pois no dia seguinte eu fui, aí eu já consegui achar um tópico no dia. 3 para o ano, 1 para o dia, foi uma evolução. Nós estamos em quê? Fevereiro. E eu estou lá com esse caderno da gratidão. Eu olho para ele, ele olha para mim, eu vou lá preencher. Agora eu fico falando, nossa, eu preciso colocar isso no caderno da gratidão. O preenchimento que eu fiz não coube na folha. E era um dia. Porque é o quê? É treino. Deus usa pessoas para curar pessoas. Deus usa pessoas para fazer aquilo que Ele quer fazer. Então, se você... O pessoal me lembra da pregação da mochilinha. Você nasceu com uma mochilinha com as ferramentas. Como é que você abre essa mochilinha? Trabalhando para pessoas. Faça alguma coisa para alguém. Compartilhe algo da sua vida com alguém. Aí você vai abrindo a mochilinha. Conversei com uma pessoa outro dia que ela falou, eu acho que a minha mochilinha quebrou o zíper e eu nunca mais consegui abrir. Bote o zíper, tá um rasguinho embaixo. Abra a mochilinha e use as coisas. Deus usa pessoas para tratar pessoas. Crer, no dicionário. Tomar por verdadeiro, acreditar, confiar em, aceitar como verdadeiras palavras ou manifestações. É simplesmente crer que foi Deus. Não é falar educadamente igual eu falava no meu caderno da gratidão. É realmente crer. Você pode ter o dinheiro que você tiver no mundo. Se Deus não abençoar, você não consegue nada. Nada. Não consegue. Você pode fazer o que você quiser. Se Deus mexer com uma coisa do seu organismo, você vai perceber que você não é nada. Eu tive um câncer atrás da tireoide. Minha tireoide funcionava normalmente. Foi do nada também. Do nada Deus, né? Que eu descobri. Quando eu tirei a tireoide, eu vi que eu era só tireoide. Porque tudo que eu comecei a sentir, a médica falava, é tireoide. É a falta da tireoide. Eu falei, gente, até ontem eu não sabia que ela existia. Agora eu era só tireoide. Tudo na minha vida é a tireoide agora. Você não é nada. Sem Deus você não é nada. A gente é prepotente, é arrogante e disfarça isso com humildade. É que eu não sou nada mesmo. Deus é que é. Deus é. Você não precisa falar isso para ele, ele já sabe, mas ele precisa usar você por causa de você, não por causa dele. Vou pedir para vocês colocarem de pé. Para encerrar, eu vou fazer uma oração. Para que você creia. Para que você consiga enxergar o favor de Deus na sua vida. Para que você não precise se tornar ou continuar sendo um mendigo espiritual, que tem que ter Deus falando para você, da onde eu te tirei? O que eu já fiz na sua vida? Por acaso, naquela situação, você acha que foi quem que resolveu? Para que você consiga ver, sem a ajuda de Deus, o favor dele na sua vida. Amém? Vamos baixar nossas cabeças.
Pai, nós estamos aqui rendidos na sua presença, Senhor amado. Porque nós reconhecemos, Deus, de verdade, que sem o Senhor nós não somos nada. Como disse o Billy Graham, nós precisamos do Espírito Santo para viver. Porque senão a gente não consegue nem viver, Deus. Pai, eu peço agora que o Senhor quebre o nosso coração, Senhor amado. Ainda que nós não desejamos a dor dessa quebra, mas nós queremos a salvação, Pai. Nós queremos relacionamento contigo. Nós não sabemos os caminhos e o que é necessário para conseguir isso, porque o Senhor tem uma receita específica para cada um de nós. Mas eu quero aqui, Senhor amado, em favor da igreja, nos colocar à disposição, Senhor amado. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Mas nós precisamos reconhecer, Senhor, o Teu favor na nossa vida, para que nós possamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas, Deus. Pai, que o avivamento comece em cada um de nós, Senhor amado. Que essa igreja, Senhor, seja celeiro, Pai. Que essa igreja possa fazer diferença em Campinas e por onde ela passar, Senhor amado. Não por conta de fama, Senhor, mas porque nós queremos ficar conhecido no céu. Porque nós queremos ganhar almas, Senhor amado. Não basta só reclamar de como está o mundo, Senhor. É nossa obrigação contribuir para que o mundo seja salvo, Deus. É nossa obrigação falar da Tua palavra, Senhor amado. É nossa obrigação resplandecer, Senhor, o Teu favor e o Teu brilho, Senhor. Em nome de Jesus, através das nossas vidas, Pai. Nos capacita, Deus. Tira todo medo, Senhor amado. Todo sopro e toda mentira de Satanás de que nós não podemos, nós não conseguimos, nós não somos nada. Realmente nós não somos nada sem Ti. Mas em Ti nós podemos tudo. Em Ti nós somos mais do que vencedores. Em Ti a nossa identidade, Senhor amado, é ser sacerdócio real, povo eleito, santos de Deus. Em nome de Jesus, Pai, transforma o nosso caráter, Deus. Que o Espírito Santo possa transformar as nossas vidas, Deus. E o que nosso comportamento sejam os frutos do Espírito, Deus. Para nós é difícil, Senhor amado. Mas se Jesus veio para ser exemplo e Ele fez, eu creio que nós podemos fazer também, Senhor amado. Eu creio que o Teu Espírito pode operar nas nossas vidas de tal maneira, Senhor amado, que nós consigamos cumprir o propósito para o qual nós viemos neste mundo, Senhor amado. Tira todas as arestas, Senhor amado, todos os empecilhos, Deus, os embaraços, Senhor amado. Porque para nós é mais fácil deixar de pecar do que deixar os embaraços, mas os embaraços nos impedem de chegar ao propósito da mesma forma, Senhor. Que nós possamos ter discernimento do Teu Espírito para poder identificar o que vem de Deus e o que não vem. O que é do Senhor e o que é do Satanás. O que é do Senhor e o que é das nossas emoções e do nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a crer. Nos ajuda a identificar, Senhor amado, os Teus feitos na nossa vida, na nossa igreja e no nosso redor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, tire as vendas dos nossos olhos, para que nós possamos ver, Senhor amado, aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Que você possa crer, que seja possível você ser transformado, que seja possível você abrir a mochilinha de ferramenta que Deus colocou a seu favor, para você cumprir o propósito para o qual você nasceu, em nome de Jesus. Amém?